Olá, olá, bonsoir, bonsoir et bienvenue à ce live de français. Teste, teste, 1, 2, 3. Teste. Estou acessando agora o meu monitorzinho aqui na minha frente para saber se vocês estão me ouvindo, se podem participar da live nesse momento, como que está a transmissão para vocês, se está tudo funcionando corretamente. Oui, d'accord? Bem-vindos a essa live onde vamos falar sobre les premiers pas pour apprendre le français. Isso significa os primeiros passos para se aprender francês. Você que é tão interessado em língua francesa, você que marca o horário e comparece aqui nas minhas lives, seja bem-vindo. Você de várias cidades do Brasil e até de outros países que me acompanham, que acompanham meu trabalho. Então quero saudá-los nesse momento, dizer que eu estou muito feliz de passar esse tempo aqui com vocês. A transmissão ela está boa para vocês? Às vezes vem um sinal de que está cortando, a gente vai aguardar até que a conexão seja bem estabelecida para que eu possa começar a falar com vocês sobre o tema Les premiers pas pour apprendre le français. Claro que também vamos falar sobre responder as dúvidas das pessoas que deixaram lá nos grupos do WhatsApp que eu pedi para que deixassem dúvidas para que eu respondesse agora na live. Eu anotei alguns tópicos daqueles que perguntaram antes das 7h40 mais ou menos, e eu nesse momento poderei responder as suas questões. Também estou com seus comentários aqui na frente, então já quero conferir seus comentários se houver dúvidas que eu possa responder durante a live. Olha, vou ficar atento aos comentários. Salut Ana Paula, Marta, Eliandra, Sophie, Marisa, Valkyria, que legal, Marta, Marra, oui, beaucoup de gens, várias pessoas participando aqui conosco. Então, bonsoir, esse cumprimento que você vê aqui embaixo significa boa noite, é um cumprimento de chegada. Quando chegamos em um local à noite, bonsoir, 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 vamos cumprimentar as pessoas dessa maneira. Então, bonsoir, assim como várias pessoas aqui estão dizendo, bonsoir, bonsoir. Outras estão chegando, mas percebi que ainda falta compartilhamento. Partager, s'il vous plaît. Queiram compartilhar essa live. Aqui o Bruno já disse, essa é a minha primeira live. Bruno, sois le bienvenu. Seja bem-vindo a essa live. Eu sei que tem pessoas que às vezes estão em cidades onde não tem escola de idiomas, não tem professor de francês. E eu sei também de outras pessoas que preferem um estudo online a ir a uma escola de idiomas. Então, para isso que a internet também nos serve, graças a Deus, para poder aprender as coisas, para podermos nos desenvolver, usar a internet para o bem, né? Como aprendizado de francês. Aqui tem outras pessoas entrando, Graziele, Sueli, Idalina, Sarah, bonsoir, Bruno, Rafaela, d'accord. Bom, faz o seguinte então, por gentileza, quem está chegando agora, eu vou pedir que deixe um comentário assim, quer ver? Hashtag première fois. Assim você está sinalizando que você está pela primeira vez. Somente os que chegarem pela primeira vez, hashtag première fois. Se você está me ouvindo hoje, participando hoje aqui da minha live pela primeira vez, então escreva nos comentários hashtag première fois para que eu te dê as boas-vindas, para que eu tenha o teu nome, para que eu saiba o teu nome aqui. Vou deixar meu monitor aqui do lado. Assim, fica legal. Para eu conferir os seus comentários e já te dou as boas-vindas, volte sempre. Eu tenho bastante material já liberado para vocês, tenho aulas sequenciais deste ano, 2020, lá no canal do YouTube, tem uma playlist de aulas ao vivo. Fique à vontade para anotar, para aprender, para praticar, para deixar seu comentário lá ou a sua dúvida, que eu procuro responder na medida do possível, d'accord? Idalina, ça va? D'accord. Eliane, bonsoir, ça va bien? Ça va bien? D'accord. Agora, quem está pela primeira vez vai deixar essa hashtag sinalizando que hoje é o seu primeiro dia. E olha essas palavras. Primeira, première. Vez é fois. Première fois. Primeira vez. Quem já acompanha meu trabalho há um certo tempo, por gentileza, deixa a hashtag, a outra hashtag, j'aime les lives. J'aime les lives significa eu gosto das lives. Aí assim eu sei que você ainda não é meu aluno do curso online. Poderá ser, porque nova turma vai se abrir a partir de segunda-feira. Fique atento. Se você quer entrar na turma, fique atento que eu vou passar todos os detalhes. Ok? Assim eu sei que você ainda não faz parte dos alunos, mas aprecia meu trabalho e me acompanha aqui nas lives. Pas de problema, as lives são liberadas, as aulas ao vivo ficam disponíveis no YouTube, no Facebook, para serem compartilhadas. Então pode até compartilhar com as pessoas que você conhece que gostam de francês em tempo real, para que elas entrem aqui e venham participar conosco. Oui, Rodrigo, j'aime les lives. E aussi Graziele, première fois aqui no Face. Ah, muito bem. Algumas pessoas me acompanhavam no YouTube. E hoje a gente está fazendo o teste aqui no Face para ver se a transmissão fica melhor aqui, se a qualidade fica melhor aqui no Facebook. Vamos observar.
Sonia Rodrigues, bonsoir, bonsoir, Sonia. Vous allez bien? Tem algumas alunas participando. Quem é aluno, por gentileza, je suis élève, apenas para os alunos do curso online, para que eu identifique que vocês estão aqui presentes. Não é obrigatório assistir lives quem já é aluno do curso online. As lives são complementos para aqueles que têm a disponibilidade, querem passar o tempo aqui com a gente, conversando, esclarecendo as dúvidas, ou conhecendo pessoas. Aqui na área de comentários é possível conhecer pessoas e de maneira respeitosa você poderá interagir com essas outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que é o objetivo com a língua francesa. O assunto de hoje é sobre le premier pas. A palavra pas em francês, além de ser aquele pas da negação, que alguns de vocês já conhecem, né? Para compor a negativa, usamos o pas. Ele também é usado, essa palavra existe como um nome e significa passo, quando você dá um passo. Então, un pas, por exemplo, um passo, un pas. Un pas, aí não tem nada a ver com negativa, com negação, só está dizendo un pas, um passo. Ou se eu quero dizer passos, de pas, de pas. Nós não lemos a letra S nessas palavras. Em francês, geralmente não lemos as últimas letras. De pas, passos, para quem não sabia, para quem não conhecia, passos. Então, eu diria para essa live, le premier pas pour apprendre le français. Os primeiros passos. Le premier pas. Olha, observe que são 3 palavras escritas com a letra S no final, indicando o plural. E para quem vai pronunciar, não vai ler essas letras S. Nós vamos ler le premier pas. E a pessoa entende que é plural pelo artigo definido le. Quando se pronuncia le, significa os e as. Le premier, os primeiros. Caso fosse no singular, o primeiro passo, nós leríamos assim. Olha, modifiquei a escrita e a pronúncia é le premier pas. Le. Esse início dá toda a diferença. Então, confirmando, o primeiro passo, le premier pas. Le. Com os lábios arredondados. E para a letra E, ali nós lemos E. Le premier pas. No plural, le. Le premier pas. E assim entendemos se é singular ou plural. D'accord? Ah, quel plaisir! Eliane, j'aime les lives. Gosto das lives no Facebook, disse a Marta. Ah, Marta, então a gente vai ver uma maneira de fazer as lives aqui no Facebook. Ou vamos intercalando entre YouTube e Facebook. Vamos ver como que fica para a maioria das pessoas também para acompanhar, ok? Vamos fazer da melhor forma possível. Leandro Correa, Jussi, Kiko, bonsoir. J'aime les lives, Fatima Bader. D'accord, merci. Pas de 4. Bruno, no balé tem a palavra pas, como pas de deux. Quem já ouviu falar em pas de deux? Olha que interessante, né? Nós vamos descobrindo os termos. Quem já ouviu falar de pas de deux? Significa passo de 2. Quando é um casal, lá no balé que dança o casal, então é passo de 2, de 2 pessoas. Pas de deux, pas de deux. Tem pessoas aqui no Brasil que falam pas de deux. Fala assim, dedê, pas de deux com a boca aberta, pas de deux, mas em francês, para pronunciarmos o que está escrito aqui, é passo de 2, pas de deux, pas de deux. A letra E tem o som E, aqui, pas de, e esse som volta no número 2, de, pas de deux. Aliás, falando em número 2, tem uma pessoa do grupo que ela pediu para que eu explicasse os números e as idades e as horas na live de hoje. Olha, como eu já tenho um vídeo inteiro de uma outra aula que eu fiz com esse assunto, eu vou postar o link lá no grupo onde a pessoa pediu. Excusez-moi, desculpe por não tocar nesse assunto exatamente de todos os números hoje, senão levaria um tempo muito grande até especificar os números e as horas e a idade. Mas também levando em consideração que eu já fiz esse outro vídeo, ele já está pronto para você assistir, eu te passo o link depois, sem problema. Se houver dúvidas, deixe o seu comentário com a dúvida lá que eu posso esclarecer mesmo assim. C'est bien? Pas de 4? Bruno, eu não tinha ouvido falar do pas de 4, mas se for o passo de 4 pessoas, a escrita é assim, ó, pas de 4, pas de 4, oui, pas de 4. Olha, muitas pessoas estão chegando agora. Temos quase um recorde de pessoas assistindo nesses últimos dias. Então, merci de ter compartilhado. Vamos já entrar no nosso tema. A gente está só conversando e passando o vocabulário aqui embaixo. Isso é muito bom também, essa nossa interação. É para isso que serve as aulas ao vivo, para essa interação que estamos fazendo agora.
não é verdade? Mas numa aula do curso online, você tem o conteúdo do começo ao fim do vídeo, sem esse bate-papo, porque lá a aula é gravada e o conteúdo ele é durante o vídeo inteiro para você. Você que quer ter um curso de qualidade, fique atento segunda-feira, que eu vou explicar todos os detalhes sobre as videoaulas, atividades, lives, todo acompanhamento que você tem com o teu tutor, que serei eu, nessa tua jornada de língua francesa, desde quem não sabe nada de francês do nível zero, como as pessoas têm dito lá no grupo do WhatsApp, e você vai chegar a um nível bom, um nível de poder conversar e entender o francês, um nível intermediário. Como se cumprimenta agora? Disse a Angela. Angela, de maneira formal nós dizemos bonsoir, porque em francês tem a linguagem formal e informal. Vamos cumprimentar então quem está aí na live? Bonsoir, bonsoir, então boa noite. Ao chegar em um lugar, eu vou dizer bonsoir, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, bonsoir, boa noite. É muito educado cumprimentar em francês. Devemos cumprimentar em francês. Ah, d'accord. Edson, não tinha visto ali em cima o teu comentário. Deixa eu só conferir. O meu canal do YouTube, inscreva-se, Edson e os demais, e ative o sininho para ser notificado de vídeos ao vivo e publicações que faço, tá? Eu errei escrito. D'accord. Oui, oui, oui. Bonsoir. Voilà. E de maneira informal, nós podemos dizer assim, salut, que significa oi, olá, salut, salut. Olha que interessante, o U aqui embaixo tem som de I. É a letra I, nós pronunciamos I, mas com os lábios arredondados e fechados, assim, ó, I, salut, salut. Como naquela outra palavra, nós falamos aqui no Brasil, que é a palavra menu. Menu, termina com I, ok? Le menu, e aqui a pronúncia é salut, salut, ça va? Então, oi, salut. Ça va? Oi, tudo bem? Salut, ça va? De maneira informal. Tem as duas maneiras, formal e informal. Essa aqui é a maneira informal, salut, ça va. Oui, para quem está começando agora, Angela, bonsoir. Quando e onde é usado o bonne nuit, disse o Bruno Rafaela. Bruno, bonne nuit, nós dizemos para alguém que vai dormir. Então, se a pessoa vai dormir, você deseja uma boa noite de sono para essa pessoa. É somente nessa ocasião, se a pessoa já vai se deitar daqui a pouco para dormir. Bonne nuit, ah, merci, bonne nuit aussi, boa noite para você também. Agora, quando vamos chegar num lugar, é o bonsoir. Então, observe bem a diferença. Não podemos trocar um pelo outro, não, tá? Tem que ser cada um no seu momento apropriado. Ao chegar em um local, bonsoir, bonsoir, não convém falar bonne nuit, que é uma gafe, porque não tem sentido. Se a pessoa vai dormir, aí bonne nuit, porque a palavra nuit, ela evoca o sentido da noite inteira, a noite de sono, até a madrugada. Então, por isso que falamos bonne nuit. Nuit. E o bonsoir, o soir, é esse período antes de dormir, justamente o período da soirée, que falamos em francês. Por isso que cumprimentamos bonsoir. Olha, verifiquei que tem várias pessoas aqui que já compartilharam, mas tem outras que ainda não compartilharam. Por gentileza, compartilhe e vamos entrar direto no nosso tema. De vez em quando eu dou uma conferida nos comentários e volto nas dúvidas do grupo também. O passo da dança vai até 6, porque depois, passando disso, é considerado conjunto. Analote Lima, merci pelas informações, Analote. Tem pessoas que conhecem a respeito das danças e também do balé, que é uma palavra que, escrita em francês, ela é escrita com um T no final, que não é pronunciado. Geralmente nós não pronunciamos a última letra das palavras em francês. Quando tem alguma exceção, é claro que o professor ensina bem, frisa bem, pratica bem e você vai ler a última letra. Mas no caso de balé, nós não vamos falar balete, né? Vai ser balé, balé. E como dissemos antes, bonsoir é uma exceção que nós lemos a letra R. Bonsoir, dá um assoprinho assim que nós lemos a letra R no bonsoir. Oui, très bien. Vixe, então esta aula não é para aqueles que já estão bem adiantados, disse a Tânia. Não, Tânia, essa aula aqui é destinada a quem vai começar ou quem está começando. Quem está adiantado pode continuar aqui comigo na live para contribuir com os demais. Se você já tem conhecimento do que eu vou dizer hoje, você pode contribuir com os demais. Ou você pode rever alguns pontos importantes, você pode refletir a respeito de alguns pontos que eu vou levantar aqui, mas os primeiros passos para estudar francês. Então, quem já está adiantado já passou por esse estágio de premier pas, n'est-ce pas? Um professor que promove encontros como esse tem um certo desafio, um défi.
Esse desafio é falar com um público variado. Un défi. Ah, pardon, como ça? Por quê? Porque o público variado é um público de vários níveis. Tem pessoas que nunca estudaram francês e que me informam lá no grupo do WhatsApp e falam comigo por direct, por mensagem, que nunca estudaram francês. Então, eu tenho que conversar com essas pessoas, explicar a base, o início de tudo, as coisas mais simples do conteúdo de francês. E tem outras pessoas que já sabem francês e estão se aperfeiçoando. Eu também atendo, às vezes, a essas outras pessoas aqui no conteúdo das lives. Vou variando os temas. Lembrando que tudo isso no curso online, olha, no curso online você terá um conteúdo sequencial, desde o beabá, uma base sólida, e o conteúdo mais profundo que vai se acrescentando em cima dessa base sólida. Porque é necessário ter uma base sólida para depois chegar a um conteúdo mais avançado e você poder compreender. Há uma sequência. Há uma ordem para você ter sucesso na sua comunicação em francês e há um caminho. É necessário que você escolha um método e que não fique dependendo apenas de grupos de WhatsApp, de aplicativos, de vídeos diversos e aleatórios na internet que às vezes, em vez de ajudar, eles acabam confundindo muito mais, como vocês mesmos me dizem. Então tem que seguir um caminho, tem que ter uma ordem. Esses nossos encontros aqui, eles são complementos. Se você quer se aprofundar realmente na língua francesa, na verdade esses complementos são insuficientes. Eles ficam em segundo plano. Em primeiro lugar, um método para você seguir o caminho. E depois, sim, você pode interagir, tirar suas dúvidas, praticar em encontros como esse aqui. D'accord? Voilà! A Zila está chegando? D'accord. Bom, a gente vai voltar agora ao nosso tema inicial. Enquanto eu falo com vocês, eu confiro algumas informações aqui. Voilà! Nós vamos falar sobre os primeiros passos para estudar francês, o que dá certo, o que não dá certo, alguns mitos que eu ouço e as pessoas às vezes não sabem o que fazer quando decidem estudar francês. Ah, uma decisão, eu quero estudar francês, mas por onde começar? O que fazer? Eu não conheço nada da língua francesa. Então é para isso que temos esse encontro nosso aqui hoje à noite. E é um encontro muito importante. Estou vendo que tem várias curtidas agora. Merci beaucoup. Voilà. Nós sabemos que é muito gostoso falar francês, é bom falar francês, mas eu te diria que o teu primeiro passo será uma autorreflexão para que você se conheça um pouco e também para que você avalie os seus canais de aprendizado. Se você é uma pessoa que funciona mais escutando para aprender francês, se você aprende mais lendo as palavras para obter o conteúdo, ou se você aprende mais nessa mistura de ações e até praticando, se colocando em prática. Se a prática é o que te faz fixar melhor o conteúdo. Por onde que vem o teu aprendizado? Existem esses 3 canais de comunicação. O canal visual, o canal auditivo e o canal sinestésico. E, além disso, essa autorreflexão também deve servir para que você tenha definido o seu objetivo com a língua francesa. Por que que você quer aprender francês? Pourquoi? Olha, não é necessário que exatamente que você me responda essa pergunta, mas é importante que você reflita sobre isso. E você pensar que o francês é bonito, que o francês é elegante, que o francês é romântico. Esses são motivos gerais e que todo mundo está de acordo, não é verdade? Ça, on est d'accord. On est d'accord. A gente concorda com isso. Ah, le français é romantique, c'est une belle langue, é uma bonita língua. Sim, tudo bem, mas tem que ter um motivo pessoal. Um grande motivo, por exemplo, para estudos, para trabalho, para viagens, para imigração, para falar com seus parentes que moram em outros países, para quem já é vovó ou vovô, para conversar com os netinhos franceses que nascerão em outros países ou já nasceram em outros países. Eu tenho alunos que me procuram por esse motivo, por essa razão. Então, a gente concorda com tudo aquilo a respeito da língua francesa, que ela é importante, tem muito conteúdo produzido em francês por filósofos franceses, em que as obras originais estão em francês, obras de literaturas que estão escritas na língua materna francesa, que depois foram traduzidas. Tudo isso é muito bom, mas tenha em mente o teu objetivo pessoal, porque você vai se agarrar nesse objetivo e é isso que vai te fazer não desistir. Se você começa a estudar francês por motivos não definidos, há um risco de no meio do caminho você deixar o francês de lado. E eu não quero que isso aconteça com você. Estou pensando numa estratégia que te faça seguir até o fim.
para que você consiga se comunicar em francês, para que você tenha a satisfação de manter, por exemplo, uma conversa em francês. De início, uma conversa nível básico, e depois você vai evoluindo o teu conteúdo até uma conversa mais complexa. Ok? Não é verdade? D'accord. Bienvenue, Bruno Rafael. Gente, esse professor Alfredo é demais. Vale a pena ser aluna dele. O curso é maravilhoso e bem em conta e dá para pagar tranquilamente, disse a Sônia. Eu recebo diariamente mensagens como a da Sônia. Merci, Sônia. E as pessoas que escrevem espontaneamente aqui nos comentários, as alunas e os alunos deixam seus depoimentos aqui, gravam vídeos, mandam áudios agradecendo. Gente, é uma satisfação muito grande poder colaborar. Eu sei que alguns dos meus alunos, eles precisam falar francês. É por isso que eles procuram um professor de francês, porque eles precisam. E para mim é uma grande satisfação colaborar naquilo que a pessoa precisa. Aliás, esse é a minha função, é o meu trabalho enquanto professor. Então é para isso que eu disponibilizo o meu curso online, porque por meio da internet eu posso chegar a outras regiões ou até mesmo a outros países, como tem os alunos aqui da França, Bélgica e Canadá que falam comigo também, e Suíça também. Oui, bonsoir, merci. Eu aprendo mais a ler, disse Antonieta. Antoniela, pardon. D'accord. Então, gente, quem adquire vocabulário pela leitura, a pessoa vai entrar em contato com o vocabulário com a leitura, vai internalizar, como ali é o exemplo da Antoniela, e num segundo momento ela vai pronunciar. De início ela vai aprender a fazer a leitura em voz alta e ela vai começar a utilizar aquele vocabulário de sua leitura em suas futuras conversas. Então, Antoniela, é interessante buscar leituras de temas que agrade a vocês. Não buscar uma leitura que você se sente no dever de fazer aquela leitura de um livro, mas de temas que te aproximem de uma conversa, se o teu objetivo será conversar em francês. Se o teu objetivo é exame, assim, prestar exame de francês, foque no teu conteúdo de gramática para exame, com questões de exame. São objetivos diferentes. D'accord? Mas eu posso dizer que 90% dos meus alunos eles têm o objetivo de se comunicar oralmente em francês e também por escrito quando querem deixar mensagens escritas em francês. Isso aí é muito bom, mas depende do teu objetivo. Por isso que eu conversei antes com você a respeito da autorreflexão sobre o teu objetivo, o porquê você quer aprender francês. Se é para estudos em outros países ou mesmo no Brasil, tem pessoas que no mestrado e doutorado precisam de línguas estrangeiras. E como já tem o inglês, aí querem estudar uma segunda língua e optam pelo francês entre o espanhol e o italiano, ou já tem espanhol e querem a terceira língua, escolhem o francês para aplicar nos seus estudos aqui no Brasil. Como estudantes da área de direito, por exemplo, que para seguir sua carreira precisam de língua estrangeira. E também estudantes geralmente de história, filosofia e geografia que querem seguir carreira e querem consumir o conteúdo escrito em língua francesa. Gente, isso aqui é maravilhoso. Quando tem um livro que já foi traduzido para outras línguas, o tradutor ele dá o seu ponto de vista. Quando um termo tem vários significados ou uma frase permite várias leituras, ele dá o toque dele mesmo na hora da tradução. Então, quando você tem acesso à obra em língua francesa, você compreende a ideia original do autor pelo todo da obra, pelo contexto, não isolando apenas uma frase, um parágrafo e assim, dessa maneira, fugindo de manipulações de traduções. Não manipulações porque querem, mas tem tradutor que às vezes dá um toque diferente do que o autor quis escrever. Aquela tradução caberia, mas também caberia uma outra que teria mais coerência. Tá? Isso que é importante. Por isso tenho que aprender, disse o Edson. Edson, deixa eu ver teu comentário anterior. Estou em Portugal, mas estou indo para Bruxelas. Edson, fique bem atento, eu posso ajudá-lo, inclusive com um curso online que te permite estudar uma lição durante todos os dias, ter acesso à tua lição todos os dias para você evoluir, se você tiver tempo, num curto espaço de tempo, se você estudar todos os dias. Para quem não tiver tempo de estudar todos os dias, você pode dar um espaçamento entre as lições e você pode concluir o curso em alguns meses maior ou em alguns anos, se preferir. Vamos manter o contato então para que você possa concorrer a uma das vagas, Edson. Ok? Seja bem-vindo ao curso online caso tenha interesse. Eu conheço bem o básico, disse a Antoniela. Olha que interessante. É importante ter o básico do francês bem firme, porque depois, quando vem conteúdo mais elaborado, que às vezes tem uma referência gramatical, você vai saber do que está se falando, você vai construir um conteúdo mais sólido em cima da base que também deve ser sólida.
Isso que é muito interessante. Selma, quel plaisir. Merci. Aprendo mais sendo sinestésica, disse a Mara. Que interessante, com as atividades, então. O meu é para mestrado. Olha, Mara, realmente, Mara, o francês ele pode ser muito interessante para mestrado e para determinadas áreas ainda mais, porque muito conteúdo foi produzido exatamente em língua francesa, as obras originais. Não para isso, não apenas para isso, mas para se obter acesso também a estudos em outros países onde se fala francês. Não se engane pensando que é só na França que se fala francês. Nós sabemos que tem outros países ao redor da França e outros países em outras partes do mundo, em outros continentes, onde se fala francês e as oportunidades são inúmeras para estudo e para trabalho. Não é verdade? Pour moi, le français, c'est pour étudier et pour travailler, et aussi parce que j'aime la langue française. Oh, très bien. Roberta, ela disse, uma outra participante, Roberta, disse, eu gosto da língua, quero aprender, para que na minha próxima viagem eu consiga conversar e pedir restaurante, hotel, etc. Roberta, muito bem. Se você já tem definido o teu objetivo, isso te facilita na tua motivação. É muito importante que você pense, não apenas que queira aprender por aprender. Ok? Aprender por aprender. É bom aprender por aprender, mas quando você tem o teu objetivo, há grande chance de você não mudar as prioridades, colocar outras prioridades da vida acima do francês e quando você se dá conta, você deixa o francês de lado. Isso acontece com muitas pessoas e para que não aconteça com você, se você estiver firme no teu objetivo, na tua programação, você vai olhar para o teu objetivo para não desistir do francês. Bom, os primeiros passos para estudar francês. Um parênteses aqui, a Gilcione diz que vai custar gastronomia. Gilcione, francês e gastronomia tem tudo a ver. Tanto é que quando tem programas de gastronomia na TV, sempre tem o chefe francês, que é a referência. A culinária francesa é a referência. As escolas mundiais de gastronomia são francesas. As melhores escolas, como Le Cordon Bleu, o Cordão Azul, Le Cordon Bleu. E é muito interessante para você, para que conte pontos na sua carreira, no teu currículo, você ter a língua francesa. Você dominar a língua francesa, com certeza, Gilcione, vai fazer toda a diferença no teu currículo. Que bom saber que estou no caminho certo, obrigada. D'accord, continuando então, sobre os primeiros passos, obviamente você tem que começar pelo conteúdo mais simples. Parece uma bobeira o que eu falo às vezes, mas não é bobeira. Se você não for bem orientado, você receberá doses de conteúdo de francês em excesso. Isso pode mais atrapalhar do que ajudar. Ou você pode ter curiosidades e coisas que não é o momento, porque você tem que aprender, em primeiro lugar, as coisas mais simples, como os cumprimentos, as apresentações pessoais, os verbos de base, porque para quem ainda não sabe, nós temos os verbos em francês, assim como temos em português na maioria das línguas. E nós temos a conjugação das pessoas verbais, que diríamos eu, tu, ele, ela, nós, vocês, eles e elas. Nós temos tudo isso em francês. Eu, je, para conjugar os verbos, né? Você, tu, il, ele, ela, ela. Nous, vous. Deixa eu ver se coube. Eles e elas, já vou passar. Então aqui para se conjugar os verbos tem essas pessoas na ordem eu, tu, ele, ela, nós, vocês. Je, tu, il, elle, nous, vous. E eles e elas ficaria assim, il, ela. É apenas para você entender que há uma semelhança entre a nossa língua portuguesa e a língua francesa. Aqui nós conjugamos os verbos. É que, como é natural para nós não pensamos muito nisso, não refletimos muito na própria língua que temos. Mas, em francês, você vai aprender eu, tu, ele, ela, nós, vocês, eles e elas. Nós não dizemos aqui, por exemplo, falar. Eu falo, você fala, ele fala, ela fala. Nós falamos, vocês falam, eles falam, elas falam. Dentro da linguagem de base, você vai aprender essa conjugação, saber que existem essas pessoas também em francês e você vai saber a conjugação dos verbos de bases. Como, por exemplo, verbos que terminam com ER, são os verbos de primeiro grupo, que é a grande maioria. E você vai entrar em contato com esses verbos de ER nos primeiros passos de estudo de francês. Tem até uma grande aula que fiz, de 1h30, falando sobre essa conjugação desse primeiro grupo de verbos, que está disponível na minha
no meu canal do YouTube. Até foi a primeira live que fiz, comecei a fazer em fevereiro no YouTube, eu já tratei esse tema. Porque a grande maioria dos verbos, eles seguem um padrão em francês. Assim como aqui em português temos a grande maioria dos verbos terminam com AR, falar, cantar, andar, se apresentar, estudar. Esses que eu citei agora terminam com AR no infinitivo. Em francês, o grande grupo termina com ER, com ER. Parler, étudier, commencer, aller, arriver. Alguns que eu disse agora, mas com certeza são inúmeros verbos. Muitíssimos verbos terminam com ER. E o bom de saber isso é que eles seguem a mesma terminação de conjugação. E isso sim, você vai aprender nos seus primeiros passos de estudo com a língua francesa. Além disso, você vai aprender outros verbos exceções que são essenciais, como o verbo être, que é o verbo ser ou estar, o verbo avoir, que é o verbo ter, o verbo faire, que é muito importante, o verbo fazer, e alguns outros verbos importantíssimos como exceção. E depois verbos de segundo grupo e verbos de terceiro grupo também. Saber que há uma evolução e é uma evolução, por isso que você vai partir do que é mais simples. Quando você não está seguindo as instruções de um tutor ou de um professor de sua escolha, você tem tendência a buscar conteúdos que não está adequado ao seu nível. Você quer aprender coisas que estão além do seu nível. Isso pode te fazer tomar mais tempo nos seus estudos, porque o estudo não está organizado, o conteúdo não está organizado, não está sequencial. Por isso que é importante seguir da base para o nível intermediário, sabendo que é uma evolução. Atenção, aqui tem um grande risco. Se você pega um conteúdo que está muito avançado, que isso pode te atrapalhar no sentido de que você pode se assustar com o conteúdo. E se você se assusta, isso pode mexer na tua motivação também. Se não está bem estruturado o teu método ou o teu professor não está te instruindo muito bem no que deve estudar, seguindo corretamente o método, você pode se bloquear de vez, achando que a língua francesa é impossível, que é muito difícil, que a pronúncia é muito complicada, coisas que na verdade são mitos, desde que você siga na ordem correta, da base e evoluindo ao nível intermediário e depois ao nível avançado, por que não? É dessa maneira. Voilà, Leandro, ça va, ça va. Gorete, eu pretendo morar na França com minha neta que vai estudar gastronomia. Olha que interessante, Gorete, que ótima oportunidade de investir o tempo agora no aprendizado de francês e depois já colocar em prática a língua francesa. Por quê? Durante o aprendizado de francês tem as simulações, é um ambiente simulado, né? Ah, vamos conversar agora? Vamos, sobre tal tema. Olha, imagine que estamos aqui num restaurante, imagine que estamos numa gare que eu falo é uma estação de trem, de ônibus, imagine que estamos na rua, que eu sou um desconhecido ou numa loja, são situações de dramatização para conversar, isso é interessante. Mas o grande prazer é saber manter, mesmo que seja um diálogo simples, em francês, numa situação real. Se você seguir um bom método, você vai ter condições de chegar numa situação real e não ficar tão apavorado como que se não tivesse seguido um método. Vou compreender? Bom, voltando aqui aos primeiros passos, nas primeiras lições, nós aprendemos a apresentação pessoal, porque tem todas aquelas pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e de primeiro nós falamos sobre a própria pessoa. É comum que se aprenda a falar sobre si. Então, as conjugações de verbo na primeira pessoa, je, mas sabendo que existe a conjugação nas demais pessoas. Depois, no momento seguinte, já se aprende a conjugação para vous, que significa o senhor, a senhora ou vocês. Essa pessoa aqui, vous, significa três coisas. De maneira formal, nós tratamos um homem de vous, conjugando os verbos em vous, os pronomes, e adequando uma linguagem mais formal na escolha das palavras e as boas expressões formais. Se falamos com uma senhora, em sinal de respeito, tratamos ela de vous, a conjugação de vous, no mesmo caso que do senhor, utilizando os mesmos recursos. E falando com um grupo, a gente vai tratá-lo de vocês. Aí sim, sendo formal ou informal, conjugamos os verbos em vous. Então aprendemos a falar sobre eu e sobre você, que é o interlocutor com quem estamos falando. Aí num segundo momento, entra também as conjugações de eu, tu, ele, ela, nós, vocês, eles e elas para os demais verbos também. Falando sobre você mesmo, você pode treinar a sua apresentação pessoal, dizendo
dizendo o teu nome, a tua cidade, o que você faz naquele local, qual o seu objetivo, contando um pouco da sua vida, quais línguas você fala, de qual país você vem, em qual cidade você mora, se assim desejar, etc. E saber conjugar os verbos em vous, que eu citei aqui embaixo, para poder fazer as mesmas perguntas para outra pessoa. E olha, se você cumprimentar, conversar um pouco e cumprimentar na saída, saudando as pessoas, isso já é um sentimento de realização, de saber, de início, ter um diálogo mesmo que simples, um diálogo mesmo que curto. E um diálogo curto já pode contar pontos na sua motivação pessoal. Para que pular etapas e querer um diálogo super compliqué, um diálogo muito complicado, com um conteúdo muito elevado, quando ainda não é o momento, quando não se tem a base sólida do conteúdo inicial? É disso que eu estou comentando com vocês. Lilian Lopes, bonsoir, bonsoir. Bom, em seguida você vai aprender a respeito dos sons. Nos primeiros passos nós aprendemos, então você que está anotando, vamos aprender sobre os sons da língua francesa, sabendo que AU nós lemos O dentro das palavras, por exemplo, tá? Só uns pequenos exemplos aqui, como na palavra qual? Qual palavra podemos citar aqui? Aujourd'hui. Ó, hoje, aujourd'hui. AU na escrita. Mas na fala nós lemos O. Aujourd'hui começa com O, ok? E em várias palavras vai ter essa escrita de AU e você vai aprender a ler O. Você vai ter a tua listinha de sons, uma lista num papel separado que você possa colocar em qualquer lugar quando você for estudar. E depois de tanto consultar essa lista, você já vai tê-la mentalmente e vai ficar automático quando você internalizar o conteúdo e bater o olho sobre uma palavra escrita em francês, saber que o AU tem som de O. Como na palavra, por exemplo, bonito, eu posso falar, ah, que bonito, c'est beau, ah, voilà, c'est beau. E olha esse final, é escrito com AU e nós lemos beau, beau. E claro que tem outras palavras também que têm essa mesma sílaba. Beaucoup, aqui no início nós temos o beau, escrito com AU, beaucoup. A U tem som de O. E você vai, dessa forma, saber que tem essas combinações, uma pequena lista que você anota. Até tem um vídeo já com essa lista. E você poderá anotar para ter a tua listinha. E depois de um certo tempo, você não vai consultar a tua lista mais, porque tudo vai estar já internalizado no teu cerveau, no teu cérebro. Bonsoir, Sonia Igorete. Aujourd'hui, le, beau, voilà. Dessa maneira. Assim como OU tem som de U. Como no exemplo, Mon Amour, é bem conhecida aqui no Brasil essa, né? Mon Amour, aqui ó, O-U, nós lemos U. Mon Amour. Ninguém fala amor, é amour. Ou glamour, que é uma outra palavra francesa, glamour, O-U tem som de U. Ou mesmo bonjour, que é um cumprimento bom dia, bonjour, O-U tem som de U. E você vai observar que isso se repete em todas as palavras. O-U, então tem som de U. Se tiver uma exceção, será uma exceção. Mas para a grande maioria, eu diria que são pouquíssimas as exceções. Tanto é que nem vale a pena se focar nas exceções. Foque-se aqui na grande maioria, que O-U tem som de U. Tem um conteúdo sobre esses sons. Eu posso te passar o link se você pedir e nos grupos eu posso mandar ainda hoje também, se assim vocês precisarem. Aqui é só um pequeno exemplo que eu dei de combinações de vogais, duas vogais têm um certo som. C'est bien? Tanto é que se for um ditado, se você tem isso em mente, depois você, ouvindo o seu ditado, você consegue escrever as palavras. Quando você ouvir bonjour, você vai escrever bon, B-O-N, jour, J-O-U. Bonjour, opa, U tem som de OU. Bonjour, letra R no final, e sabendo que é uma palavra só, e conhecendo a palavra, claro que você já deve ter estudado o bonjour, você vai saber escrever corretamente a palavra bonjour. C'est bien? Algumas expressões idiomáticas vêm na sequência nos primeiros passos. Gente, para quem chegou agora na live, estamos falando quais são os primeiros passos para aprender francês. Por onde começar a aprender francês, para quem ainda é iniciante ou para quem ainda não começou. Depois, você vai aprender algumas expressões idiomáticas, ça va? Tudo bem? Olha, isso que eu coloquei aqui embaixo para você
É uma expressão. O que é uma expressão idiomática? É uma expressão que em uma língua nós dizemos de uma maneira e na outra língua nós não dizemos com as mesmas palavras. Nós mudamos as palavras, mas as expressões se correspondem, mas não podem ser traduzidas ao pé da letra, palavra por palavra. Vous comprenez? Então, quando a gente fala ça va, em português geralmente a gente fala tudo bem. Se eu vejo alguém e quero perguntar tudo bem, de maneira informal eu digo ça va, ça va, ça va. E em português, tudo bem? Beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Como é que tá? Tudo isso que eu disse agora, em francês seria ça va. E claro, tem outras variações, tem outras maneiras de falar essas expressões. Mas uma delas é ça va, que eu coloquei aqui, porque para te mostrar que você não vai seguir ao pé da letra o tudo bem, você não vai escrever tout bien. O tudo em francês é tout e o bem é bien. E não existe esse tout bien, ou seja, você não vai seguir ao pé da letra, palavra por palavra. Tanto é que não é aconselhável que você estude apenas listas de palavras, sabendo lista de animais, lista de cores, lista de móveis de uma casa, lista disso, lista daquilo. Apenas assim não é orientado. Como me pediram no grupo do WhatsApp hoje, é muito bom que você associe o conteúdo, porque me pediram lá os números e a idade. Porque a pessoa aprende a falar os números, já aplica num contexto, imaginando situações em que possa se usar aquilo. Aí que está o X da questão. Se você memorizar uma palavra por dia que seja em francês e não souber onde aplicá-las, essa memorização foi inútil, porque você vai saber várias palavras soltas e quando você quiser organizá-las numa sequência, você terá dificuldades e ficará inseguro no momento de falar francês por não ter praticado previamente com o auxílio de um tutor e de um professor para te assegurar de que está correto aquilo que você está aprendendo. Oui? Voilà. Julia, vou querer, por favor, eu passo o link para vocês, tá? Para todos que pedirem nos grupos também. Maria Isabel, bonsoir. Bonsoir, Maria Isabel. Bom, falei das expressões, uma delas é ça va, mas com certeza existem muitíssimas expressões. Por exemplo, uma outra expressão, isso tá dando certo. Tá dando certo, eu vou dizer ça marche. Ça marche, em francês, marcher significa andar, funcionar. Aí, em francês nós dizemos isso funciona. Isso funciona, isso funciona. E em português tá dando certo, o negócio tá evoluindo, tá dando tudo legal, tá funcionando, tá dando certo, tudo bem, tudo bem. Em francês, tudo isso que eu disse é ça marche. É uma outra expressão. E o teu professor vai te ensinar as expressões idiomáticas, aquelas que você não pode traduzir ao pé da letra. Porque existe a palavra, se você quiser falar que está dando certo, você não pode colocar o verbo estar, depois o verbo dar e a palavra certo. Ficaria muito estranho. Il est donnant certain, ça donne certain. Eu nem vou escrever aqui, porque como está incorreto, para que você não guarde um conteúdo incorreto aí com você. Não teria como falar ao pé da letra, porque em português para nós é uma expressão, está dando certo. Certo? É uma dos sentidos do verbo dar. Mas em francês a gente vai usar o verbo andar e funcionar. Ça marche. Ça marche. Por isso que não vale a pena ter apenas as palavras soltas, memorizando as palavras soltas, mas sabendo que existem as expressões idiomáticas também para os primeiros passos de estudo em língua francesa. Moi aussi, professeur, Martha, je vous passe. Oui, pas de problème. Tem uma música de um grupo super bom, Ça marche. Olha só, Rafaela, o Bruno está dizendo que tem uma música que já chama Ça marche. Então é uma música, se não for ironia, é uma música positiva, no sentido assim, no sentido de que é uma música positiva, o sentido positivo de que está funcionando as coisas, está dando certo. Ça marche, se não for ironia. Porque se quer dizer o contrário, quer dizer que nada está dando certo, né? Na letra da música, imaginando assim. C'est bien? Aliás, uma dica super rápida, quem quiser saber uma letra de música vai ter que colocar no Google assim, ó, Ça marche, parole. Por exemplo, o nome da música, parole. Se o nome da música é Ça marche, você escreva o nome da música e na frente escreva parole, porque daí o Google vai te mostrar a letra daquela música que você está procurando. Então, escreva o nome da música, ou a primeira frase da música, o refrão da música, se você souber, parole.
na frente. Porque essa palavra parole significa letra de música. Não só isso, mas um dos significados de parole é letra de música. Tá? Procure, abuse das músicas, mas para quem está começando, como hoje a gente está falando sobre le premier pas, atenção, porque se é uma música que apresenta uma gíria, por exemplo, fique atento se aquela gíria ela pode ser colocada em suas conversas reais ou se é uma gíria que foi inventada apenas para aquela música. Então fique atento se aquilo é falado no dia a dia ou se é ou talvez seja algo antigo que as pessoas não usam mais nos dias de hoje, que daí ficaria estranho você falar aquilo numa conversa em francês. Isso é o que eu falo para as músicas, tá? E a entonação das palavras, que às vezes em função do ritmo da música muda a entonação das palavras. Então saiba declamar a letra de uma música, como se fosse conversando, falando aquele conteúdo em conversa, no ritmo de conversa, porque não é tout le temps qu'on parle en chantant comme ça, não é todo o tempo que falamos cantando. Não é hábito, né, para as pessoas que não são muito doidas, muito loucas, de falar cantando o tempo inteiro. E por isso que você tem que pegar a letra da música e declamá-la para você interiorizar o conteúdo e a partir daí guardar aquele conteúdo, aprender o conteúdo, tendo certeza de que ele pode ser usado em conversa, se é usual ou se não é usual. Oui, super, super Bruno! Comentando sobre os primeiros passos ainda, você vai conhecer sobre a linguagem formal e linguagem informal já no início de seus estudos, sabendo que em francês nós temos duas linguagens que são bem separadas. Há situações e pessoas para com quem você vai usar uma linguagem formal. E seria uma gafe usar a linguagem informal e vice-versa. Então o teu professor, o teu método vai te mostrar essas duas linguagens e você vai selecionar. Opa, aqui é uma linguagem informal. Captei tudo da linguagem formal, vou aplicar a linguagem formal. Ah, aqui é uma linguagem formal, eu vou aplicar a linguagem formal. Então, isso é que é importante num curso de francês e em seus estudos de francês também. Porque se você souber bastante coisas de linguagem formal e bastante coisas de linguagem informal e usar no momento inapropriado, isso será considerado como uma gafe e poderá avoir des malentendus. Oui, malentendus. Mal entendidos, malentendu. Esse malentendu, ele pode chegar quando você quer dizer algo, você quer comunicar algo, mas por escolhas erradas do que dizer, a pessoa acaba entendendo uma outra coisa, uma outra situação. Falando em coisa, teve uma pergunta ali no nosso grupo do WhatsApp hoje sobre como dizer coisa. Foi a Marra. A Marra perguntou a respeito da palavra coisas. Bom, além da palavra chose, que no dicionário encontramos chose. Para coisas, por exemplo, muitas coisas, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, chose. Ou alguma coisa, quelque chose. Atenção, porque isso não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, não. É alguma coisa, porque a palavra alguma é quelque chose. Tá? Porque se você vai dizer qualquer coisa, tem que dizer isso aqui, n'importe quoi. Se você não conhecia, esse aqui é qualquer coisa, é diferente. Em português, qualquer coisa, em francês, n'importe quoi, não importa o que. E para dizer qualquer, alguma coisa ou alguma é quelque, e a coisa é chose. Uma outra maneira que você tem de falar chose é falar truc. É muito usual hoje em dia, eu observo muito nas ruas, uma linguagem bem assim, o pessoal no dia a dia, em qualquer lugar, eles falam truc. Então, esta coisa, cette chose, eu posso dizer ce truc. Ah, aquela coisa lá, ce truc là. Oui? Trocar, então, o coisa pelo truque. E o truque em francês é truc. Ah, eu comi uma coisa aqui antes de trabalhar, j'ai mangé un truc. Ah, eu vou te contar uma coisa, je vais te raconter un truc. Como ça, oui? E também tem a palavra affaire. Affaire, que quer dizer negócio, mas às vezes as pessoas usam, em vez de falar coisa, fala affaire. Dependendo o caso, o contexto, dá para usar a palavra affaire também, que quem não conhecia significa negócio. Quando você está tendo um affaire em português, em francês entende-se que você está tendo um negócio, está sentindo um negócio e tendo um negócio, que pode ser um relacionamento, esse negócio, pode ser o teu sentimento, esse negócio, você está tendo um affaire. Affaire não é, em francês não é exatamente a outra pessoa que é o teu affaire, mas é o que você está sentindo, o teu comportamento é que você está tendo aquele affaire, oui? Que também pode ser, significa negócio.
Ah, estou sentindo um negócio aqui com aquele rapaz, ou com aquela moça, com aquele homem, com aquela mulher. Aí eu estou sentindo esse negócio, então eu tenho affaire, eu tenho um negócio. Ui, um negócio. Une affaire, une affaire. Uma palavra feminina, então, affaire. D'accord? Mylon entrou, Lindauro aussi, Valéria. Essas entonações das palavras podemos chamar de declinações. Não, Bruno. Não é necessário chamar a entonação das palavras de declinações. O que nós chamamos são de sílabas tônicas. Por exemplo, bonjour, bonjour. Você vai saber numa palavra qual que é a sílaba forte. Parler. Parler, você vai saber que o le é a sílaba forte. Você vai grifar de início. Nos primeiros passos, você pode até grifar. Parler. Aí, quando você diz eu falo, é a conjugação do verbo. Je parle. A sílaba tônica é o pa. E você vai grifar assim. Parler. Para saber que o le é a sílaba mais alta. Repita comigo. Parler. Je parle. Agora é o par. Você vai aprendendo a fazer a leitura de início nos primeiros passos. Depois isso também fica automático para você. C'est bien? Esse é um conteúdo interessante e que faz parte dos primeiros passos também, com certeza. D'accord? Voilà, voilà, voilà! Tem mais algumas coisas aqui que quero contar para vocês. É o seguinte. Sobre gírias e verlan. Verlan é a inversão de sílabas e se forma novas palavras. E gírias, argot. De início, é importante saber durante os primeiros passos? Não, não se preocupe com verlan e argot. O importante é o que temos de base, o mais simples. E o verlan é um conteúdo mais avançado, porque é necessário que você saiba. Você consegue se comunicar sem falar exatamente os verlan. Eles não são tão essenciais assim. Depois que você já tem um conteúdo de base, você vai acrescentar os verlan e também as gírias, os argot. Mas saiba, para saber as gírias, é importante que se saiba como dizer de maneira normal. Aí depois você aprende a maneira mais moderna, ou modificada, uma maneira mais jovem. Você entende? Mas saiba o normal primeiro. Por que trocar a ordem, querer saber primeiro as gírias, depois sem saber o que exatamente como dizer aquilo em outros termos? Vamos pela ordem, seguindo então os primeiros passos, d'accord? E se vier a sensação de que você não é capaz de falar francês, é necessário que você conte nesses primeiros passos com a tua determinação e o teu empenho e a tua constância, e que você respeite o seu ritmo. Não tem como impor um prazo e dizer que você vai falar francês daqui a tantos meses, daqui a tantos anos. Você é que se conhece. Você vai escolher um método que te possibilita ter um bom nível em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano. O método te possibilita. Se você tem a tua disponibilidade diária, você vai estudar diariamente o francês. Se você não tem a tua disponibilidade, ou se você gosta de ver uma lição, de rever aquela lição, isso vai te alongar o prazo de adquirir o conteúdo em francês. Mas você vai respeitar a si mesmo e o teu ritmo. Por isso que não tem como falar exatamente uma fórmula geral que sirva para todas as pessoas. Eu falo agora com indivíduos. Eu falo vocês, me refiro a vocês, mas eu sei que cada pessoa é diferente uma da outra, que é diferente de mim. Se o método te possibilita concluir um curso em 3 meses, você tem essa possibilidade, mas não pode ser exigido pelo teu professor como regra, porque cada pessoa tem um funcionamento e sabe e vai descobrindo nesse caminho a melhor maneira de se aprender um idioma também, vai testando e confirmando as orientações do professor. D'accord? Se você não tem tempo para estudar francês, nos primeiros passos eu te oriento então a colocar o francês como a sua prioridade. O porquê que você quer aprender francês? Se é estudo, trabalho, viagens, como vocês citaram hoje, coloque isso na organização das suas prioridades, no seu dia, na tua semana e no teu mês. Você tem que reorganizar suas prioridades. Se isso não for feito, outras prioridades da vida vêm chegando a todo momento, todos os dias. E a tendência é que vai se abaixando o francês, deixando para um outro momento. Que deixa para amanhã, deixa para depois, deixa para a semana que vem e deixa para o ano que vem. E aí você acaba, às vezes, esquecendo daquilo que te acende o coração. Se o francês é a tua paixão, você acaba deixando de lado. Só vai se lembrar e se lamentar daqui a um certo tempo. Nossa, era aquilo que eu queria e eu não agarrei aquela oportunidade.
Preste atenção um pouco naquilo que vai te fazer bem. Se é o francês aquilo que vai te fazer bem, que vai te motivar na sua vida de maneira geral, invista no francês. É bom que você esteja bem para cuidar dos demais. Às vezes, se você pensa tanto assim nos outros, na tua família, nos teus amigos, que é importante cuidar dos demais, mas é bom também que você esteja bem para que possa cuidar dos demais. Ainda melhor é se você estiver bem para que possa dar atenção e tempo aos demais. Então, cuide de si, olhe-se, reflita um pouco sobre os seus objetivos e assim eu acredito que pode dar tudo certo se você escolher um bom método e um professor com o qual você se identifique. Quem gosta do meu trabalho e quer o curso online, terá novas matrículas na segunda-feira, fique atento. É necessário que você fique atento, porque quando dá a quantidade de alunos, a Ana Paula me avisa. A Ana Paula deve estar aqui assistindo, ela deixa uns recadinhos para vocês, ela organiza o nome dos alunos, ela recebe essas matrículas, a lista de matrículas ela organiza. E quando ela me diz, professor, encerrou, não é mais possível colocar alunos na turma no sistema, ela me avisa, eu volto a dar o recado para vocês, não é possível mais fazer matrícula. Então, por isso que é importante ficar atento na segunda-feira para você saber todos os detalhes do curso e qual o valor de investimento, que já posso adiantar que não será nada exorbitante. Será um valor justo para um estudo de curso online, para você ter toda a assistência de um professor e conseguir falar francês de vez e logo. Bom, voltando aqui aos assuntos dos pedidos do grupo do WhatsApp, a Valquíria perguntou sobre os meios de transportes. Valquíria, então, especialmente para você, essa explicação, geralmente nós colocamos a palavra en antes de um meio de transportes, por exemplo, de avião, en avion. Ah, je vais voyager en avion. Em português é de avião, mas esse de, em português, nós trocamos pelo en avion. Ah, agora o meio de transporte é carro. Opa, carro é voiture. Je vais en centre-ville en voiture. En voiture. Esse é o carro. En bus, de ônibus, en bus. E você vai descobrindo as novas palavras de meio de transportes. En bateau, de barco, en bateau. Je vais voyager en bateau, en navire, de navio, en navire, en train, de trem, en train, estou passando muito rápido, en metrô, algumas palavras apenas, mas o importante é você se lembrar que para a grande maioria é en, e como exceção, nós colocamos o a, apenas para a pé, que nós dizemos a pied, oui, a pied, je vais au parque, a pied, a pé, e também a cavalo, a cheval. A cavalo, a cheval, que isso vem de montar a cavalo, monter a cheval. E se montar a cavalo é monter a cheval, se eu vou a algum lugar, aí eu digo o lugar onde eu vou, por exemplo, eu vou à fazenda, je vais à la ferme, à cheval, d'accord? Assim que nós dizemos, então, os meios de transportes em francês. Além de saber o nome das palavras, saibam das preposições, que pode ser un para a sua grande maioria e poucas exceções com a, que eu citei agora para vocês, d'accord? Você é muito bom, professor, que saudade! Selma, as alunas estão aqui participando, uma delas é a Selma. Selma, muito querida, merci beaucoup, eu também tenho saudade. Vous me manquez énormément. Zildete acabou de chegar. Roberta, você vai passar os valores no grupo do WhatsApp? Sim, Roberta, os valores também serão divulgados nas redes sociais, em todas as redes sociais. Oui? J'ai envie de savoir combien ça coûte. Oui, Valéria. Valéria, a gente vai divulgar tudo certinho na segunda-feira, para que fique justo, para que todos saibam ao mesmo tempo, no horário que será às 8 da manhã, todos saberão e poderão concorrer ao mesmo tempo, porque se eu adianto para alguma pessoa agora, ela fica talvez em vantagem em relação a uma outra pessoa que ainda não sabe, tá? Só por esse motivo. E Valkyria, d'accord. Tem pessoas que perguntaram outras coisas lá no grupo do WhatsApp. Quem perguntou um pouco antes do horário, porque quando estava para começar a live, eu preparo aqui o computador e o sistema, daí eu não tenho mais tempo de consultar exatamente os grupos de WhatsApp. Oui? Voilà. O Bruno Rafael perguntou, eu quero saber se no francês tem declinações assim como no russo. Exemplo, uma palavra pode ter vários significados dependendo do contexto em que ela está sendo usada. Isso acontece, mas nós não chamamos de declinações em francês. Tá? Existe uma palavra que pode ter vários significados sim, tanto é que se colocarmos no dicionário, se nós buscarmos a palavra no dicionário, o dicionário vai dar as várias... Ponto 1, uma definição do que aquilo significa. Ponto 2,
talvez um significado diferente. Ponto 3, um outro significado. 4, uma outra situação para se aplicar aquele termo, aquela palavra ou aquele verbo. Mas nós não chamamos de declinações, não. Tá? E assim como em português isso também existe, de uma palavra ter vários significados, ou a mesma pronúncia às vezes tem várias escritas e significa cada escrita algo diferente. São palavras homófonas que dizemos. Homófonas significa que tem o mesmo som, mas a escrita é diferente e o significado de cada uma também. Oui, oui, oui. Voilà, voltando aqui aonde estávamos. Um último recado a respeito de séries e filmes. Quando você está nos primeiros passos de aprender francês, atenção com as séries e filmes para você não se assustar. E o assunto é sério. Quando você ouve séries e filmes, você aprende alguma coisa, mas você de início não vai compreender tudo que está sendo dito lá. Para os falantes de francês, também exige um certo esforço para se entender uma cena, tem que se entender o que está acontecendo naquela cena, tem que se entender como o ator está falando, a dicção dele, o tom de voz, e também tem os efeitos sonoros de uma cena, tem aquele personagem com sua linguagem peculiar ou a linguagem de seu tempo. Tudo isso conta na compreensão da língua francesa. É diferente de um professor que fala bem articulado para que você possa entender, ou um locutor de rádio, ou apresentador de TV, repórter, etc., que vão falar para que você entenda o que ele está falando de maneira clara. Nos filmes e séries, as pessoas, de acordo com o personagem, ele pode falar de maneira estranha, de maneira diferente, de maneira mais rápida. Isso às vezes assusta, porque você pode ter a sensação de não ter entendido quase nada no final de ter assistido um filme. Então, assista filmes, assista séries, mas que não seja para você desistir e pensar, nossa, eu nunca vou conseguir entender isso, eu nunca vou conseguir falar dessa maneira. Calma, atenção, se for dessa maneira, eu prefiro que você coloque a legenda em português ou coloque o áudio em português, legenda em francês. Assim é melhor. Porque você vai associar com o que você já estudou. Opa, essa expressão aqui eu já estudei, eu sei o que significa. Ah, essa palavra aqui eu já conheço ela e agora eu descobri um novo sentido para ela. Isso aqui eles repetem o tempo inteiro, é algo que é bem falado nessa cena. Que interessante, eu quero anotar, eu vou memorizar essa expressão, eu vou conversar sobre ela com o meu professor depois. Para isso, sim, os filmes e séries são interessantes também. D'accord, je vais aussi participer du WhatsApp, s'il vous plaît. Vamos fazer o seguinte, Valéria, eu vou deixar para vocês, aqui embaixo agora, um link de uma aula gratuita da Academia de Francês. E lá nesse link você pode deixar embaixo, se você me escrever lá, WhatsApp, eu te passo o link do grupo do WhatsApp dentro dessa página que eu vou deixar para vocês agora nos comentários. Deixa eu acessar aqui os comentários nesse momento. Ah, sim, oui. Voilà. Deixei um comentário fixado. É a segunda aula da Academia de Francês. Quem ainda não assistiu é gratuito e vale muito a pena. Tem tudo a ver com o assunto que estamos falando hoje, de primeiros passos para se estudar francês. Dentro dessa página tem um botão do WhatsApp. Caso você não encontre, deixe lá nos comentários. Professor, eu quero o grupo do WhatsApp. E eu te passo o link depois. Eu te convido para entrar no grupo, que é gratuito. Essa live é gratuita, os grupos são gratuitos. Só no curso online que há um valor de investimento, porque é um curso seletivo, é um curso diferente, é um curso completo para o qual eu dou toda assistência, d'accord? Então vocês podem contar comigo em seus aprendizados de francês e nesse momento eu vou liberá-los aqui da nossa live, deixando o link aqui embaixo para quem ainda não assistiu a aula 2, assista a aula 2 ou a aula 1, se não assistiu, volte lá, assista a aula 1, tem um botão dentro da própria página, é algo que vai fazer toda a diferença no teu aprendizado, eu tenho certeza, deixe lá o teu comentário. Bisous, bonne soirée, à bientôt!